Olá pessoal, saudação, tudo bem amigos? Tudo jóia? Hoje nós vamos fazer uma live bacana. Eu espero que todos vocês apreciem essa live porque ela vai trazer grandes informações e importantes informações aos colegas fisioterapeutas de todo o território nacional, tá? Nós vamos bater um papo sobre as novas condutas da fisioterapia e você já praticamente já sabe quais são essas novas condutas, né, que tem um destaque fantástico no mercado do fisioterapeuta. Então hoje nós temos uma convidada ilustre, uma colega que também já lutou junto e luta ainda junto com a gente, né, em melhorias dos acórdãos, das resoluções, das técnicas injetáveis. Só me dá um alô aí, pessoal, se o som, a gente sempre tem dúvida, né, se o som está saindo bem, se não está saindo. E aí vocês me pontuem aí se está tudo ok. Então hoje nós vamos ter a convidada, a doutora Mirela Padilha, fisioterapeuta aqui no Paraná. Se eu não me engano, ela trabalha em Ponta Grossa, é professora universitária, tem uma larga experiência em técnicas injetáveis na dermatofuncional. E a gente vai bater um papo aqui. Tá tudo ok? Carlos, Matheus, boa noite. E aí, nós vamos bater um papo aqui, falar sobre legislação e eu peço a participação de vocês, né? Faça pergunta, tire as suas dúvidas, para que a gente faça uma live. A live aqui é rapidinho, no máximo 1 hora, né, pessoal? Para a gente interagir e tentar sanar aí todas as dúvidas dos colegas que estão se formando. A doutora Mirela já acabou de entrar e só pedir a participação, doutora. Daí a gente começa a falar dessa live maravilhosa. Eu acredito que vai tirar as dúvidas dos colegas, os que estão já há algum tempo formados, né, que ainda não conhecem ou têm vontade, têm algum receio das técnicas injetáveis. Então, bater aquele papo gostoso. Pessoal, Gutenberg, boa noite. Doutora Renata, boa noite. Maravilha. Boa noite, doutor. Boa Tudo noite, bem, doutor doutora Ricardo? Mirela. Tudo bom? Prazer estar por aqui, né? Que Vamos falar um bom. pouquinho aí. Deixa eu ver teu áudio, tá? O meu áudio acho que tá Tá meu bom? áudio. Vamos ver o que o pessoal fala aí. O pessoal pode dar um feedback para nós aí, Eu né? tô te ouvindo bem. Não sei se os Tá colegas estão, bem? mas provavelmente sim. Joia, joia. Então, Perfeito. eu estava falando aqui na introdução, né? Hoje a fisioterapia vive um momento assim mágico, né? Nós tivemos, né, doutora Mirella, em 2023, eu já fiz até um vídeo comentando que 2023 foi um ano marcante para a fisioterapia. E eu espero que os colegas que ainda tenham dúvidas sobre essas novas condutas da fisioterapia, que hoje não vão ter mais, né? Sobre essas novas abordagens do fisioterapeuta. E a gente estava discutindo, né? Porque alguns profissionais da nossa área ainda não sabem, imagine das outras áreas. A gente tem que instruir os colegas e também instruir os outros profissionais da área de saúde, que a fisioterapia no Brasil mudou, no mundo todo mudou, né? As técnicas vertentes injetáveis já é uma realidade em muitos países, né? Estados Unidos, na Austrália, em Portugal, inclusive, já tem algumas coisas sobre técnicas injetáveis. Aqui na América Latina também, alguns países já estão desenvolvendo. E é isso que nós viemos falar hoje, na é verdade? Verdade, doutor. Em primeiro lugar, agradecer, né, pela disponibilidade de estar aqui. A gente, eu acho que para nós que estamos há um tempo nessa jornada, né, já nos encontramos em tantos eventos, né, somos companheiros de luta, né, pelos Sim. injetáveis, por esse avanço da fisioterapia, principalmente, porque acredito que o que a gente tem em comum é o amor pela nossa profissão e o desejo de que ela realmente tome o lugar
que lhe é devido, né? Junto às outras ciências, às outras profissões, e que ela merece, né? Enquanto uma profissão que realmente é de primeiro contato, como a gente sempre fala, né? E que é tão resolutiva em suas terapêuticas, em suas possibilidades, né, de tratamento. E é muito importante a gente estar fazendo isso e conversando, trazendo à tona essa discussão sobre os avanços da fisioterapia, né? O quanto a gente tem avançado e realmente nesses últimos anos aí, começamos lá, a gente já tem várias situações que a gente pode citar aqui dentro da legislação, né, doutor Ricardo? Claro que a questão do Acórdão 611, que a gente já sabe que foi realmente um marco para nós na livre prescrição, embora já tivéssemos, né, uma normativa da própria Anvisa, né, listando os medicamentos, né, isentos de prescrição, mas esse acórdão veio para fortalecer entre nós profissionais a possibilidade que temos de prescrever, né? E aí depois tivemos aí recentemente o acórdão da intradermomesoterapia e o acórdão da prescrição, né? Da via de prescrição. Que aí eu acredito assim, na minha humilde opinião aqui, eu acredito que seja assim o que vem fechando muito essa questão e que falta pouco para nós conseguirmos resolver todas essas questões que nós ainda temos, porque como o próprio doutor citou, muitos profissionais de outras áreas, né, outros colegas das outras áreas de graduação ainda não sabem, né, da nossa evolução. Então, por isso é importante a gente estar aqui e estar trazendo essa informação não somente para os nossos colegas fisioterapeutas, né, alunos, pessoal da graduação. Eu tenho bastante aluno da graduação aí que me segue, né? Falei para que eles estivessem conosco hoje para conhecer o seu trabalho também e que a gente sabe que é tão importante para a fisioterapia para a gente conseguir avançar, né? E para que os nossos futuros profissionais alcancem esse sucesso profissional que a gente tanto almeja para a nossa profissão, não é? Exatamente. Olha, vamos fazer aqui um breve histórico, né? Coisa bem resumida. Isso. Então, tudo começa lá, pessoal, quando nós passamos a ter o nosso decreto-lei, né? O decreto-lei, ele já dizia no seu artigo número 3, né? O decreto-lei 938 de 69, ele já dizia lá que a atividade privativa do fisioterapeuta utilizar métodos e técnicas com a finalidade de desenvolver, restaurar e conservar a capacidade física, a saúde física. Então já começa aí, essas novas abordagens, elas já estão inseridas aí dentro. Mas é claro, como existe uma confusão entre as profissões, quem pode fazer isso e aquilo, os acordos tiveram que avançar. Daí saiu a 611, como a doutora Mirella falou, em 2017, né, que já deu um passinho a mais sobre a prática da prescrição, ainda que, no meu entendimento, não era necessário, porque eu sempre Exatamente. falo para os alunos, né, doutora Mirella, nós temos que olhar as proibições. Até o título é estranho, né? Até o título é redundante. Exato. Porque medicamentos de livre prescrição, se são de livre prescrição, nós não precisávamos ter um acórdão para isso, né? Exatamente. Então, nós, na verdade, não precisávamos, mas veio, em alguns momentos, cria uma certa confusão, mas também em alguns momentos ele é libertador, né? Dependendo da situação. E depois, nós tivemos aí, em 2022, né? Eu estou com a colinha aqui, o acordo da ozonioterapia, né? Que foi, assim, o primeiro acordo, depois da carboxia, né? Isso, Que foi uma das técnicas, né? que já mencionava os injetáveis, na verdade. Então, exatamente. a agulha já não é um mistério, não era um mistério. Já desde Depois 2012 veio... já não era um mistério. Exatamente. Aí depois veio a 636, como a doutora falou, da Intradermo, né? Que é 2023, que é o ano, eu falo que é o ano mágico da fisioterapia. A 639, que fala sobre as vias de administração, e a 609, né, da toxina botulínica. Então, esses três acórdãos, eles têm o aval do COFITO para que nós utilizemos as técnicas injetáveis, que
agora é os olhos é a menina dos olhos da fisioterapia, né? Que E agora tem que tá livre, ser, né? pessoal, tá liberado, né? E Tá tem liberado. que ser, né, doutor Ricardo? Tem que ser a menina dos olhos da fisioterapia mesmo, porque são recursos que trazem para a fisioterapia mais uma ferramenta, né, que nós temos dentro de todas as áreas que nós podemos atuar para a gente trazer o benefício da funcionalidade, sim, né, também, né, para os nossos Certo, pacientes. travou um Então, é pouquinho, um não sei se é o recurso, meu. eu sempre falo que não é um recurso da dermatofuncional, né? A gente está na dermatofuncional, é a área que eu atuo inicialmente, né? Desde que me Exato. formei, né? Então, trabalho com reparo tecidual, trabalho com cicatrização e faço fisioterapia dermatofuncional bioregenerativa, saúde integrativa, porque hoje mesmo quando a gente pensa em estética, né? Mesmo quando a gente pensa no externo, a gente precisa pensar que não teremos os benefícios que tanto queremos com tantas técnicas interessantes na harmonização se nós não tratarmos o indivíduo, né, no seu conteúdo fisiológico, na parte orgânica, a gente não tem os mesmos resultados, então nós precisamos voltar o nosso olhar para isso, e isso não se dá somente na dermatofuncional, isso se dá em todas as áreas da fisioterapia. Então, Exato. independente da área em que o colega atue, ele tem que ter esse olhar para esse recurso. Então, é isso que a gente precisa realmente fazer um esforço tremendo, né? E a gente está aqui para isso, né? Porque a gente abriu aí a foice um pouco, né, doutor Ricardo? É, Essa questão aí, mas a gente precisa realmente trazer à tona justamente essa consciência, porque ainda temos muitos colegas na própria fisioterapia, que quando a gente fala em outras formações, a gente até entende, porque afinal de contas o colega não tem que entender da fisioterapia, né? Ele tem obrigação disso. Mas a gente ainda tem muito colega fisioterapeuta que tem, né, dentro da sua jornada aí, da sua condução acadêmica, né, se deu de uma forma a limitar, né, essa questão da atuação profissional. Então, a gente precisa ampliar essa visão para que a fisioterapia realmente faça aquilo que ela pode fazer, né? Uma das profissões mais resolutivas que eu conheço, e digo isso com toda certeza, e digo com a certeza de quem conhece realmente a profissão e sabe de cada especialidade a capacidade que tem, né? Então, por isso a gente às vezes fala assim, né, nos nossos grupos, lá, a gente fala que a gente é um pouco perseguido até, né? Porque a gente tem realmente uma condição de resolutividade muito grande. E se a gente conseguir entender isso e ampliar, a gente vai longe, né, doutor Ricardo? com certeza. Você comentou, Mirela, sobre o fisioterapeuta profissional de primeiro contato. Aí muitos colegas que se formam, né, têm dificuldade de entender esse primeiro contato. Ó, primeiro, em algum momento você pode usar um modelo de prescrição de algum medicamento para controlar talvez aquela crise aguda, falando em dor, né? Tem paciente que está numa crise aguda que você não consegue nem tocar nele, né? Então, de repente, você precisa utilizar um medicamento, o fisioterapeuta pode prescrever, que está dentro do contexto da recuperação funcional, né? Um outro detalhe é que muitos colegas não sabem que a gente pode prescrever, né? Nós não temos proibição e a 611 ainda vem reforçando, como nós já falamos. Então, aqui eu sei que tem alunos que estão graduando, então procure conhecimento de farmacologia para que você consiga, vamos falando aqui de coisas práticas do dia a dia, né, doutora Mirella? Porque os alunos me perguntam muito, recentemente mesmo, uma colega me mandou uma mensagem, professor, a minha paciente está com, eu fiz um procedimento, mas ela ainda continua com dor, o que que eu faço? Eu falei, prescreve um anti-inflamatório e depois ela retorna na sua clínica e você examina. Ela estava em casa, a paciente, né? Mas a Maravilha. gente pode? Eu falei, claro, você injetou ou fez algum procedimento, você já está prescrevendo, né? Então, tudo isso Exatamente. faz parte. E, voltando aqui no profissional de primeiro contato, vale a pena lembrar que nós ganhamos no STJ, né, um processo que já se arrastava, se eu não me engano, desde 1983, onde, por unanimidade,
nós tivemos o reconhecimento do Tribunal Superior de Justiça, carimbando que o fisioterapeuta é profissional de primeiro contato e é um profissional autônomo, e nós não devemos nenhum respeito, vamos dizer assim. A gente deve o respeito, mas nós não somos empregados de outra profissão. É basicamente isso. Isso é um equívoco, né, que costuma acontecer ainda entre as classes. E não é só, eu acho que essa live até nem é só uma live benéfica só para fisioterapeutas, embora sejamos fisioterapeutas, estamos aqui fazendo a defesa da nossa profissão, mas ela é uma live que pode trazer uma clareza de entendimento para outros colegas, para as outras áreas. Né? Existe, e para a população em geral, existe ainda no senso comum, equivocadamente, essa ideia de que nós estamos abaixo do Conselho Federal de Medicina, né? E respeitosamente cito aqui, mas cito como o conselho que rege a profissão. Então, é a profissão de médico que é regida pelo Conselho Federal de Medicina. E, às vezes, as pessoas acham que muitos colegas, muitos profissionais da saúde, acham que é algo em que o federal pode agir sobre outras áreas, as outras profissões, o que não é verdade. Então, nós precisamos e devemos dar ouvidos, digamos assim, como o doutor colocou, né, prestarmos conta para nossos conselhos profissionais. São os nossos conselhos profissionais que ditam aquilo que podemos, aquilo que não podemos fazer. E ainda assim, né, doutor Ricardo? Exato. Vale a pena a gente citar aqui a questão da Constituição Federal, porque nós temos ainda um princípio constitucional, que é o princípio constitucional da legalidade, né? Que é muito claro quando diz que quando não existe lei que diga que não pode ser feito, que não proíba, né? Se o profissional tem habilidade técnica, é complicado a gente dizer que ele não pode realizar. A lei federal, ela ainda está acima das leis, das leis não, das resoluções dos conselhos de classe. Então, há de se pensar muito ainda, e há uma discussão, que eu acredito que vá lá para a área dos letrados, né, da justiça, né, os nossos colegas advogados, né, os juízes, vai para outra área de discussão, mas que realmente nós precisamos considerar, porque senão a gente fica achando que a gente tem que obedecer aquilo que não é nosso dever enquanto terapeuta ou qualquer outro profissional da outra área que não seja médico, né? Nós não precisamos responder ao Conselho Federal de Medicina, né? Nós respondemos aos nossos conselhos de classe. Isso é muito importante para o pessoal saber disso, né? Exatamente. Bom, eu acho que nós falamos aqui sobre legislação, né? Sobre esses entraves que tem entre as profissões, como o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, e nós, numa linguagem bem simplificada, não somos empregados de outra profissão, somos autônomos, mas aqui as pessoas que estão entrando aqui, doutora Mirela, eles querem saber também, na área de dermatofuncional, como que está o mercado de trabalho hoje? Olha, doutor, eu acredito que a área da dermatofuncional é uma área em que, dentro da fisioterapia, a gente sempre teve uma boa resposta, né? É uma área que sempre evoluiu no decorrer do tempo, desde quando surgiu a especialidade, nós temos tido uma evolução dentro da dermatofuncional. Nós começamos lá quando a gente ainda era comparado, né, a outros profissionais de nível técnico, né, dentro da estética, e que a gente tinha muita dificuldade de trazer o paciente para dentro do consultório, na questão da recuperação pós-operatória, era muito complicado isso, e hoje a gente vê um avanço, né, o pessoal que trabalha com pré, trans e pós-operatório, realmente fazendo trabalhos fantásticos, né, junto aos cirurgiões plásticos. Então, a gente está vendo aí a fisioterapia dermatofuncional voando em todas as áreas. A gente tem aí a própria ação com a cicatrização, né, os métodos de aceleração cicatricial. Digo sempre para os meus alunos na disciplina de dermatofuncional na faculdade, né, a fisioterapia a dermatofuncional não é estética, né, essa visão de que
a dermatofuncional, estética, mudou, já tem mudado muito e precisa mudar ainda mais, né? Esse pré-conceito com relação a isso. Digo sempre a eles, se vocês tiverem um tecido num paciente que passou por uma cirurgia de ortopedia e ele tiver um tecido, uma aderência cicatricial, você vai ter dificuldades em ganhar amplitude articular desse paciente se você não se voltar para as teorias da dermatofuncional, se você não tiver esse olhar para o tecido, né? Assim se dá lá na neurofuncional da mesma forma, os pacientes que têm espasticidade precisam ser trabalhados no seu tecido para poder ter uma facilidade na quebra de padrão espástico e daí por diante muitas outras coisas a gente precisa pensar na dermatofuncional e ampliar a visão de atuação dessa área, né? E falando, claro, da harmonização facial e corporal, a gente não pode deixar de citar, que é algo que realmente vem hoje para trazer esse boom ainda maior para a especialidade. Então, os profissionais têm buscado cada vez mais, né, se aperfeiçoar e ganhar mais técnicas, né, ampliar suas técnicas, ampliar o seu mercado. E é um mercado muito promissor, é um mercado que, se a gente for falar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de retorno, ele é um mercado muito interessante dentro da fisioterapia. Não é o único, temos muitos outros, né? Eu acredito que todas as áreas da fisioterapia são áreas muito interessantes. Nós temos 15 especialidades já reconhecidas, né? E em todas elas a gente poderia citar aqui pelo menos um colega, a gente conseguiria lembrar, eu conseguiria lembrar facilmente um colega super bem sucedido e muito bem, digamos assim, dentro da profissão e dentro da área que escolheu atuar, né? Então, a gente sempre, hoje, nessa nova era, né, de desenvolvimento humano e pessoal e profissional, a gente pode dizer que quando a pessoa se esforça, né, quando ela tem uma mente motivada, ela consegue se destacar e se dar bem em qualquer área, né, que escolha atuar, né? É isso mesmo. E, bom, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, da área da ortopedia, que é um campo, fantástico, olha, né, pessoal, doutor? Tá fazendo milagre aí, né? é um campo fantástico, porque se nós lembrarmos que muitas patologias, né, a gente não conseguia resolver com uma cinesioterapia ou com uma mobilização, uma manipulação, porque, olha, como que a gente vai fazer uma manipulação, um exercício numa senhora de 65 anos, 70 anos, com processo artrítico de joelho, né? Então, as técnicas injetáveis, que aí entra vários insumos, né? Vários medicamentos que a gente pode gerenciar na aplicação do paciente, né? Desde um anti-inflamatório simples, hormonal, um não hormonal, a gente pode usar um reparador de cartilagem, né? A viscosuplementação, ela desponta aí como um insumo que, inclusive, ele entra dentro da 611, né? Ele é um insumo Exatamente. natural. E o Exatamente. plasma rico em plaquetas, né, que também é natural, que está Autônomo, dentro né? das 611, que já é consagrado em toda a área da medicina, vamos dizer, em geral, na área da saúde em geral, como um agente reparador de tecidos, né? E é utilizado na dermatofuncional, na ortopedia, em feridas, né? Até em feridas a gente usa Excelente, o né? plasma Se rico a em gente plaquetas. utilizar com uma grande quantidade de fator de crescimento, né, Exato. doutor? A gente consegue ter uma melhora cicatricial sem tamanho aí com o plasma, né? Com o Exatamente. componente, Márcio, né? boa noite aqui. O Márcio está agradecendo aqui. O Márcio fez uma pergunta sobre a soroterapia. Olha, a soroterapia, ela está inserida dentro da 611. E a Exatamente. 639, ela fala que o fisioterapeuta pode utilizar todas as vias de administração. Então, a 611 e a 639, ela carimba, ela dá ordenação ao fisioterapeuta utilizar esse método. Que é E uma como a via, doutora né, Mirella, doutor Ricardo? é uma É mais uma via. via dentro das vias que nós temos. Então, se a gente tem lá no 639 que o fisioterapeuta pode utilizar a via que ele considerar o melhor para o seu paciente e que a endovenosa, a soroterapia, utiliza a via endovenosa,
significa que se você achar por bem utilizar essa via para prescrever para o seu paciente, você vai poder utilizar. Existem ativos que a gente usa tanto na via intramuscular quanto na via endovenosa, né? Então, aí Exatamente. vai daquilo que o profissional decidir que seja melhor para o seu paciente, né? Então, é isso que é muito bacana, né? A gente entender esse universo dos injetáveis, né? E das vias de prescrição. Que quando a gente entende que são vias de prescrição, né? E que isso tem a ver com um recurso. Ele é um recurso, ele não é um recurso da saúde, né? Dos profissionais de saúde, porque não seria um recurso da fisioterapia, né? Quando a gente tem essa compreensão, a gente realmente enxerga, assim, vislumbra uma coisa fantástica dentro da nossa área, né? Cada um dentro da sua área, né, doutor Ricardo? Exatamente. O senhor veja que o doutor trabalha com ortopedia e dentro do universo articular, né? Como a gente tem visto as melhoras, né? Dos pacientes, né? Não só com a viscosuplementação, mas com os biogeneradores, porque também tem isso, né? A gente vê muitos profissionais. Eu vou usar um termo aqui que a gente não gosta quando usam conosco, mas muitos profissionais não fisioterapeutas utilizando, né, a viscosuplementação, utilizando o ácido hialurônico, único exclusivamente como única possibilidade, como se só existisse essa possibilidade dentro do articular. E a gente sabe que, eu não sei qual é a sua conduta, mas a gente vê muito aqui e eu acredito que é o seu pensamento, antes da viscosuplementação, né? Antes, muitas vezes, do ácido hialurônico, existem outras possibilidades muito interessantes e até viáveis, né? Então, não é algo, um fim em si mesmo, essa questão, né? E ainda tem muitos colegas de outras áreas não fisioterapeutas que utilizam como se fosse a única possibilidade, assim como era antes o corticoide, né? A infiltração por Exato. corticoide. Era a única possibilidade. Aí saiu o corticoide e entrou o ácido hialurônico como a única que existe. E a gente sabe que não é, né? Você tem que fazer o curso do Dr. Ricardo Sena. Então, ó, Ou pegando o então gancho, o meu curso lá com a doutora Renata de injetáveis, de práticas terapêuticas injetáveis, que a gente também aborda isso, para poder entender, né, esse universo aí, né, para a fisioterapia, não é, doutor Ricardo? exatamente, pegando o gancho nessa observação aí do ácido hialurônico, a gente tem que lembrar, é por isso que esses outros profissionais da saúde, eles não é uma crítica, mas eles não têm a rotina diária de avaliação propedêutica, solicitação de exame de imagem. E aqui a gente está esquecendo do exame de imagem, que é a ultrassonografia cinesiológica, que hoje as técnicas não são, pelo menos aqui na nossa abordagem, a gente utiliza quase todas as técnicas guiadas por ultrassom. Olha só que fantástico. Você conseguir injetar dentro de um quadril que tem mais ou menos 9 centímetros de profundidade, um ativo regenerador ou anti-inflamatório, e é claro, há um momento para todos os insumos. E é por isso que a gente só ministra esse curso, doutora Mirella, para fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta ele entende da clínica, né? Ele consegue examinar e ele dá o diagnóstico. Aqui vale lembrar também que o diagnóstico não é exclusivo de nenhuma profissão. O fisioterapeuta pode fazer o diagnóstico nosológico e também o fisioterapêutico, tá? O diagnóstico fisioterapêutico, ele é exclusivo do fisioterapeuta e o fisioterapeuta pode utilizar a solicitação de exame de imagem e pode realizar, inclusive, nós temos proteção para usar a ultrassonografia, a baropodometria, enfim, o exame, a termografia, né, que muitos colegas também utilizam. E dentro de vamos falar aqui de um problema de joelho, por exemplo, vai ter o momento do ácido hialurônico, vai ter o momento do plasma rico em plaquetas, vai ter o momento, inclusive, do corticoide. Não tem nenhum problema injetar um imunossupressor. Ele é um veículo que vai ter o seu momento. Não vai ser só corticoide que vai fazer. A gente fala único, assim, né? ele faz a limpeza, ele desinflama a sinóvia, melhora a dor, e aí não justifica fazer mais corticoide, você tem que entrar com outros insumos. Então, o fisioterapeuta ele tem a oportunidade... Para ver aquilo que a gente sempre fala na fisioterapia, que é a melhora real, né?
Exatamente. E olha só que bacana. É que recentemente eu estava fazendo mestrado, eu tive que bloquear o mestrado, porque para mim estava complicado. Mas hoje o que, que a gente faz? A gente injeta um ativo dentro do joelho e em seguida você faz um laser vermelho e infravermelho. Você ativa aquela substância lá dentro do joelho, porque o infravermelho ele penetra. Você cria um novo ativo dentro do joelho que vai estimular o melhor reparo da cartilagem. Então, nós conseguimos unir a velha, se é que a gente pode falar de velha, né, a fisioterapia com a nova fisioterapia, com os nossos equipamentos, ultrassom, né? Nós temos depois que você injeta um ativo num músculo, por exemplo, um plasma rico em plaquetas, você pode fazer um ultrassom com laser em cima de onde você injetou. Você vai ter uma nova substância, né, que vai participar do processo regenerativo. Isso também funciona para dermatofuncional. Aliás, ela já faz, né? Os Já LEDs, fazemos. por exemplo, né, com Exatamente. microagulhamento com ativos, já é realizado há tempos. Já. E na ortopedia a gente já faz isso também. Então, olha só que bacana essa profissão. Eu, a cada dia, doutora Mirella, eu me sinto mais orgulhoso de ser fisioterapeuta. Uma coisa que lá no passado a gente tinha aqueles momentos, puxa vida, só exercício que eu vou fazer com o meu paciente. Hoje não. Hoje a gente fica mais orgulhoso da profissão e a gente tem vontade de ensinar o colega para que ele faça também. Porque senão, doutora Mirella, eu ficava aqui na minha clínica ganhando o meu sustento, fazendo o meu tratamento, mas a gente olha para a fisioterapia, a gente não olha só para a gente, né? Na verdade, o que você acha? Eu acho que isso que o doutor falou é muito importante. A gente luta, né? Eu tenho uma vertente aí de luta não só nessa questão aqui que a gente está falando, né? De poder passar e querer que os fisioterapeutas também, outros colegas também utilizem esses recursos todos, né? Que a gente tem. E eu tenho uma pontinha lá na docência, sabe, doutor Ricardo? Eu tenho tentado falar muito sobre isso. Eu acho que a mudança na graduação da fisioterapia é urgente, É né? Ela urgente, é é para ontem. urgente, é para ontem a mudança, né, da mentalidade da fisioterapia, o mindset que a gente precisa, né, essa mudança de mentalidade nossa, de subserviência a outros profissionais, essa mudança de que não podemos, será que podemos? Será que não podemos? Isso tem que acontecer urgentemente, né? E é muito complicado, isso é muito difícil, porque é preciso haver uma vontade de quem está lá na docência, de quem está lá na graduação. E a gente tem um pouco de dificuldade com isso, eu digo porque eu estive em coordenação de curso por 5 anos, e olha, eu pedi para a faculdade fazer os bloquinhos de prescrição, doutor, para a clínica escola, sabe? Eu lembro, eu lembro Eu dessa pedi, história que a doutora me contou. e assim, eu não consegui fazer com que os alunos. Eu fazia a supervisão de dermatofuncional na área de feridas, tínhamos um projeto muito legal junto com o pessoal da enfermagem, e a gente tentou, né? Só os alunos no meu estágio, no estágio de dermatofuncional, que faziam a prescrição, porque eu ensinava eles a fazer, falava, você precisa prescrever, você precisa ver o que está acontecendo. Então, assim, se os nossos colegas docentes, né, quem está fazendo parte hoje do núcleo docente estruturante das faculdades, né, que são quem estruturam, quem definem as matrizes curriculares e que fazem toda essa estruturação pedagógica, que criam o projeto pedagógico dos cursos de fisioterapia, nós precisamos urgentemente que esses colegas olhem para o mercado de trabalho da fisioterapia, entendam o que o mercado está pedindo. Não adianta a gente ficar achando que é o que a gente viu lá, né, nos primórdios da fisioterapia, que vai estar valendo, que vai valer isso para sempre, a vida inteira. Então, essa mudança, né, da fisioterapia depende muito dos nossos colegas da graduação. Não sei se o senhor concorda comigo, mas a Concordo gente que se formou já há um tempo plenamente. atrás, né? Concordo plenamente, porque olha,
a gente encontra ainda alguns colegas da velha guarda, vou chamar assim, né? Porque só pode ser velha guarda, não é possível. Tem um pessoal aí que de uma certa linha da fisioterapia que ainda é muito resistente a essas novas abordagens, como, por exemplo, os injetáveis. Eu não consigo entender essa resistência por uma coisa que é benefício para o paciente, né? E aí o colega, em vez de, por exemplo, se ele não gosta de fazer injetável, tem medo de agulha, não pode ver sangue, encaminha para outro colega, né, que faz. Olha, eu estou precisando de uma abordagem injetável. E aí depois o paciente retorna e ele continua lá fazendo o queridinho dele, né, que talvez é a cinesioterapia, né? E aí, e lembrando que outros profissionais aí que não são da área de saúde fazem uma cinesioterapia muito boa também. E a gente tem que pensar na profissão como um todo, não só. Uma vez, Mirella, lá num certo conselho aí, um conselheiro falou: ah, mas a essência da fisioterapia é o exercício. Eu falei: não, a essência da fisioterapia é recuperar o paciente. O exercício, ele é uma técnica que muitas vezes ela nem cabe para determinado paciente, né? Você pega um paciente lá com 70%, muito, 70 é muito, vamos pôr 40% de lesão de manguito rotador. A pessoa não tem intenção hoje para começar uma cinesioterapia. Por que eu vou começar hoje? Vamos desinflamar esse tendão, vamos fazer um processo de reparo, aí num segundo momento eu faço a cinésio. Então não é o contrário, fazer uma cinésio num tendão que não tem capacidade, está inflamado, doloroso. Então, esses colegas dessas outras áreas precisam enxergar essas novas vertentes da fisioterapia como benefício para o paciente, não é só para ele como profissional. Ainda que os injetáveis, a nível financeiro, não tem nenhuma comparação. Eu nunca vi uma técnica assim que traz uma satisfação pessoal, de realização financeira e também realização do paciente. Eu não conheço, eu já atuei em várias áreas. A minha primeira paixão da fisioterapia foi a quiropraxia, né? Que me levou para um patamar muito mais alto do que eu tinha anteriormente, mas ela não se compara com as técnicas injetáveis. A doutora Renata aqui está falando bastante, né, da recuperação rápida. Eu gostei de uma postagem dela, que ela fez uma pergunta para o chat GBT. Quem é que faz o processo de reparo tecidual em reações adversas de vários profissionais da saúde? E o chat GPT respondeu: o fisioterapeuta. A senhora viu? Viu, Mirella? Pois é. Sabe que essa questão é interessante a gente abordar algo fazer um link com isso aí, que o doutor falou e que a doutora Renata postou, que é o seguinte, ainda tem muita gente que fala assim, na dermato a gente vê muito isso, por exemplo, mas você vai fazer, esses tempos atrás, tinha uma fisioterapeuta, professora universitária, falando no Instagram dela que ela não iria fazer nunca uma toxina botulínica com fisioterapeuta. Eu lembro disso. Ela ainda falava assim, porque se acontecer alguma coisa, você vai saber resolver. Em primeiro lugar, doutor Ricardo, vamos por partes. Vamos por. Saber resolver intercorrências não é algo comum para os deuses aí da saúde, não. Exatamente. Né? Por quê? Porque nós sabemos que muitos outros profissionais, todos os profissionais, em certo momento da sua vida profissional, já precisou de uma indicação, indicar o seu paciente para algum colega, né? Nós temos muitos colegas médicos, muitos colegas dentistas, muitos colegas enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos. Eu chamo de colegas porque são colegas da área da saúde, né? Que já precisaram do serviço da fisioterapia, já precisaram de serviços uns dos outros. Bem colocado. Né? Um médico precisando do outro médico que tem uma especialidade X e tem uma expertise X em determinada situação que aconteceu com o seu paciente, eu preciso resolver, eu vou pedir ajuda para o meu colega que tem expertise nessa área. Então, isso não é errado.
Quem foi que disse? Eu queria saber de onde é que tiraram isso, de que se acontecer alguma coisa, você tem que saber resolver. Você tem que dar, sim, condução a isso. Você precisa estar junto com o paciente. Você precisa conduzir esse atendimento dessa intercorrência, se é que ela vai acontecer e se é que você não vai saber resolver. Porque eu lhe digo, tenho certeza que você vai concordar comigo, quem está me ouvindo, está ouvindo a gente, vai concordar. Nós temos muitos recursos que nós podemos lançar mão para resolver as intercorrências. E a intercorrência da toxina botulínica, que é no caso que a colega lá estava dizendo, Exato. aquilo, a gente tem um recurso que só nós usamos, só nós sabemos. Nenhuma outra faculdade, nenhuma outra graduação de saúde utiliza os recursos que nós utilizamos para resolver problema de pitose palpebral. Exato. Que seria, digamos assim, o maior problema de uma toxina botulínica, né? E eu nem digo intercorrência, porque eu costumo fazer uma separação clara entre intercorrência e situação possível. Né? Situação possível, uma coisa, intercorrência é aquilo que você não espera que aconteça. Exato. E existem situações que são possíveis, você pode ter, sim, uma migração de produto, né? Existe essa possibilidade. Existe. Então, não é uma intercorrência, mas digamos que seja uma situação em que você precisa lançar mão do quê? Do que você sabe, da tua expertise como fisioterapeuta. Então, se o fisioterapeuta não souber o que vai fazer para resolver uma ptose palpebral, então, quem vai saber? Né? Qual é o profissional que vai saber isso? Então, essa questão, isso tem que mudar na mente dos profissionais, né? Você pode, sim, pedir para um colega. Eu posso precisar de um colega biomédico, eu posso precisar de um colega médico, eu posso precisar de um colega farmacêutico. Por que não? Né? Por que nós não podemos nos ajudar mutuamente naquilo que nós estamos fazendo? Então, é isso que eu acho que é importante, esse gancho aí que a doutora Renata, né, que o doutor lembrou aí, né, que o ChatGPT trouxe. Como a gente tem recursos, né? Exatamente. Olha, em alguns momentos eu já vi uma discussão margeando esse tipo de assunto. Aí eu lembro de um podcast, né, de um colega nosso, debatendo sobre as técnicas injetáveis, e foi levantada a seguinte questão: se o fisioterapeuta provocar uma artrite séptica no joelho do paciente, uma técnica injetável. Olha, para começar, é muito raro isso acontecer. Segundo, o fisioterapeuta, quando examina o paciente, ele tem todos os meios para entender se esse paciente já está tendo ou não uma artrite séptica, né, com os sinais flogísticos, febre, calafrio, perda de peso, sudorese. Então, são sinais que o fisioterapeuta já vai entender que não deve fazer uma intervenção. E também, se acontecer essa intercorrência num paciente, como a doutora Mirella falou, ele vai precisar, às vezes, em alguns casos, porque em muitos, o próprio fisioterapeuta é capaz de resolver. Mas vamos pegar a seguinte situação: o reumatologista faz também as infiltrações intraarticulares e ele não é cirurgião. Então, se precisar abrir o joelho do paciente, fazer uma limpeza, uma asepsia, não será ele vai precisar de um colega dele. Mesma coisa são os radiologistas. Os radiologistas, eles fazem infiltrações guiadas. Se houver uma intercorrência, eles não são cirurgiões. Eles vão ter que pedir para outro profissional. Da mesma forma que o fisioterapeuta, se acontecer, não é cirurgião, ele vai precisar de um auxílio de outro profissional. Mas olha, eu não vi, na literatura comenta muito pouco sobre esse tipo de intercorrência. Eu acho que esse é um discurso, saiu até num tal do Big Brother aí, né? Não sei, uma menina lá levantou essa questão. Infelizmente, o colega que estava lá, que era fisioterapeuta, não tinha todo esse repertório que a gente tem, né, Mirella, para poder defender com esse argumento. E a gente precisa repetir isso, às vezes, cansativamente para o colega, para que ele entenda que a intercorrência pode acontecer, ainda que não seja tão frequente, mas que quando ocorrer, o fisioterapeuta ele tem esse leque que você falou,
de possibilidades para poder fazer o manejo dessa intercorrência. Não é verdade? Doutor, teve uma colega aí que está aqui conosco que falou sobre a prescrição de testosterona. Tem uma colega que fez uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pedir para falar sobre Ah, isso. está aqui para cima. Eu gostaria de Isso. falar sobre a testosterona. Uhum, muito bom. Então é o seguinte, a RDC 344, que é a primeira RDC, se eu não me engano tem mais uma nova, que eu não lembro o número, ela fala lá, ela trata dos medicamentos que a gente chama de tarja preta, os entorpecentes, né? E lá, na parte de hormônio, está especificado que é privativo do dentista, do médico e do médico veterinário a prescrição de metiltestosterona. Metiltestosterona é uma molécula análoga à testosterona. Se você pegar a molécula da testosterona aqui, ó, e olhar, e você pegar a metiltestosterona, elas são diferentes. A metiltestosterona é um análogo e é um remédio de hormônio. A testosterona natural não é remédio, é suplemento. Então, os alunos, quando me perguntam, professor, nós não podemos prescrever testosterona. Espera aí. A testosterona, que eu saiba, é um insumo ortomolecular. Você tem que explicar para o farmacêutico bioquímico e para a vigilância local, e isso você vai ter que perder um tempo, explicando que testosterona bioidêntica é um suplemento, né? Senão, eu até brinco. Então, se você chegar na frente do juiz e o juiz falar, mas testosterona é um remédio, não, doutor. O senhor produz testosterona. O senhor produz remédio, por acaso? O senhor é uma fábrica de remédio? Não. A testosterona é um hormônio natural e nós temos que lutar e ensinar os farmacêuticos bioquímicos que a testosterona é um insumo, como também é o estradiol, a progesterona e o estriol, que são importantes para a menopausa, né? Tudo feminina. Que é bioidêntico, né, doutor? Tudo que é bioidêntico. E outra, não é nem injetado e nem engolido, é transdérmico. Transdérmico. E outra, todos os hormônios são fotossensíveis, que estão também na 611. Na 611, exatamente. Então, nós temos que lutar. A sensibilidade está na 611. Olha, doutora Mirella, esse tempo atrás, uma colega aqui, eu acho que de Maringá, eu não lembro o nome dela, ela ligou, ela entrou no meu Instagram meia-noite, acabando comigo, porque eu estava ensinando os alunos a prescrever testosterona. Eu expliquei para ela que ela estava enganada e que ela tem que criar a interpretação a favor da fisioterapia, não a favor do contrário. Aí eu expliquei, olha, você já viu, você conhece a molécula de testosterona? Ela tem 16 carbonos, tem tantos oxigênios. A metiltestosterona, para começar, ela tem um radical metil, um CH3. Então, ela aumenta a afinidade pelo receptor. E esse aumento da afinidade, ele é virilante, viralizante, né? Ele faz a mulher ficar com a voz grossa, faz a genitália ter hipertrofia, indesejada, né? E isso é um remédio de hormônio, é um análogo. A testosterona não faz isso. A gente usa doses altas, a mulher fica muito bem na libido, na lubrificação vaginal e outros quesitos mais, ganha massa muscular mais fácil na academia, porque a gente tem que lembrar, no caso da mulher da testosterona, ela está com uma deficiência de testosterona, então ela precisa suplementar. E a parte da... Algumas mulheres são, por exemplo, anorgásmicas, né? E com a testosterona, ela passa a ter uma vida conjugal melhor, né? Uma vida íntima melhor. Então, pessoal, nós temos... Acabou de entrar na seara da saúde da mulher. Né? Exatamente. Acabou de entrar na seara da especialidade da fisioterapia que atua na saúde da mulher. Quando a gente fala de estradiol, né? Quando a gente fala de estradiol, a gente sabe que a gente precisa do estradiol. Sim. Não tem como fazer, não tem como ficar sem estradiol. E assim como todos os hormônios aí, né, já citados, e a gente sabe que
dentro da dermatofuncional, importantíssimo, a gente vai num pezinho lá na saúde da mulher, a gente precisa ir lá buscar, né? Eu falo sempre assim, puxa a sardinha pro meu lado, né, doutor? Assim, dermatofuncional vai utilizar todos os conhecimentos que vocês já tiveram até agora na faculdade. Lá no sexto Exatamente. período, quando eu chego na dermatofuncional, que eles já tiveram saúde da mulher, que eles já tiveram imunologia, já tiveram microbiologia, já tiveram patologia, já tiveram fisiopatologia, tudo lá, eu falo assim, agora sim, agora vocês se preparem. Porque vocês achavam que vocês iam estudar aqui estética só, cosmética, não minimizando, diminuindo, porque eu atuo com estética, Sim, cosmética, sou especialista em dermatocosmetologia, mas agora vamos ampliar essa visão da dermatofuncional, galera, vamos? Então, assim, a gente tem que ir lá na saúde da mulher, pescar o conhecimento lá da saúde da mulher para trazer para a dermatofuncional, porque como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou fazer um bioestimulador de colágeno numa pele, numa paciente que está em fase de climatério e que precisa ser suplementada e que nunca fez nada, nenhuma suplementação, você pede, faz exame complementar, tá tudo bagunçado, desequilibrado, né? Então, assim, tá aí, saúde da mulher, para quem atua na saúde da mulher, né? Já devia estar pensando em fazer uns cursos de injetáveis há muito tempo, né, doutor Ricardo? Porque aí você vai ter aí a soroterapia, você vai ter toda a parte de prescrição dérmica, né? Transdérmica, exato. bioral, enfim, nutracêuticos. E aí é o que a gente sempre está falando, acredito que o doutor fale quando fala do seu curso e nos seus ensinamentos para os colegas, né? Essa questão da necessidade de ampliar e trazer esse recurso para nossas áreas de atuação, todas as áreas de atuação. Né? Eu também não consigo entender, vou ser bem sincera, também não consigo entender como pode os colegas, ainda terem alguns colegas que acham que não dá, não pode, porque se a gente for pensar lá nas PICs, né, que já foi sancionada, a gente já tem uma Isso, resolução a 380, né? exato. Nossa, e sem contar que a gente teve a PICS já definida, né, nacionalmente, né, pelo Ministério da Saúde, com uma prática integrativa, fitoterapia está lá, ozonioterapia está lá, né? Exato, A funcionalidade está lá, exato. e ainda a gente tem os colegas achando que a gente não pode, não deve, que injetáveis não é da fisioterapia. Sendo que, na verdade, é simplesmente um recurso, né? É uma agulha e uma seringa. E um insumo Exatamente. fitoterápico, ou seja, eu não sei, esse fantasma que ficam fazendo, a gente trata com coisas tão mais sérias, né, doutor Ricardo? A própria quiropraxia, que o doutor acabou de falar, tenho certeza que os riscos de uma manipulação, né, da quiropraxia, da osteopatia, a gente sabe dos riscos também de alguns recursos eletrotermofototerápicos, que são nossos, que a gente que utiliza principalmente, e são muito piores, né? E o pessoal faz um Muito, carnaval aí, muito fantasma piores. dos injetáveis. Muito piores. Eu lembro aqui da quiropraxia que eu devo ter fraturado ou trincado umas 3 costelas durante as práticas, porque você vai fazer uma técnica que chama de dog technique, né? Que é o anteroposterior dorsal, né? Do lado mais americano. E se o paciente não respirar, ou se ele tiver um grau de osteoporose, aí entra o climatério, a menopausa. A gente não pode ir manipulando a torto direito qualquer um, né? E aí eu lembro aqui que eu acho que eu andei trincando aí umas 3 costelas e com injetável eu não machuquei ninguém até hoje. Olha só. Então é muito engraçado isso. Então eu não sei como é que está o nosso tempo aqui, eu nem sei onde que olha aqui. Também não sei, tá tão bom essa conversa, né? Pois é. Eu Só, acho levando, que a só gente não lembrando pode aqui, passar de 40, 50 minutos, senão o Instagram derruba a é, gente. Alguém tem que avisar a gente aí. Não sei quanto tempo foi de pessoal que live. sabe aí onde que a gente olha o Renato, tempo, ajuda nós. porque aqui não está mostrando o tempo. Mas Alguém, enfim, ó, se você alguém tiver começou alguma 8 pergunta, né, horas, para fazer, começou 8 horas, já é 8h54.
É, a gente Tá já já para cair. tem que terminar, senão derruba. Então, eu vou fazer as considerações finais. Ó, para mim foi um prazer falar com a Prazer doutora Mirela foi meu. Padilha. Eu tenho uma admiração. Nós estivemos junto lá no Crefito 8, lá nos primórdios, lutando pelos injetáveis. E hoje é uma Calçada, né, doutor Ricardo? realidade. Eu tenho muita admiração por todos os colegas que lutam pela fisioterapia. E, e essa ideia dessa live surgiu aqui pela nossa indignação, né, com um profissional da saúde criticando a fisioterapia. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, mandar um abraço. Se tiver perguntas para fazer, pode mandar no nosso direct. A gente está aí para colaborar. E um abraço a todos e um viva a fisioterapia, essa nova fisioterapia. Viva mesmo. Obrigada, doutor Ricardo. É mútuo meu prazer estar com você, sempre conversando. A gente sempre troca altas figurinhas aí, né? Foi muito bom estar mais uma vez podendo conversar contigo. E, quem sabe, em outras possibilidades, em outras oportunidades, a gente faz mais live aí para trazer esse assunto tão importante para nós, né? Muito Beleza. obrigada. Um abraço a todos, uma boa noite. Até mais. Tchau.